A 99 FM é uma exaltação à música mundial e um canal permanente de informação. Com uma programação musical com foco na MPB, transita desde os clássicos de João Gilberto e Tom Jobim, navegando pela música universal desde Beatles e Charles Aznavour até os talentos atuais. Bem-vindo a 99 FM, uma emissora da Fundação Agripino Lima. Na 99 FM, Jornal Unoeste. A história dos transportes modernos sempre esteve atrelada à busca incessante por energia. No entanto, o preço pago pela mobilidade sobre 4 rodas, marcado ali pelo rastro de poluição do petróleo e do carvão, cobra hoje uma conta alta do nosso planeta. Neste dia 10 de agosto, o Dia Internacional do Biodiesel, ele resgata uma visão revolucionária que começou no século XIX e aponta caminhos concretos para a transição energética, destacando aí o papel fundamental dos combustíveis renováveis na frota global. Quando Rudolf Diesel projetou seu famoso motor na década de 1890, a intenção original já previa ali a utilização dos óleos vegetais como o de amendoim. O barateamento do petróleo ao longo do século XX acabou adiando essa revolução, mas a urgência climática atual trouxe a ideia de volta ao centro do debate público. Hoje, pesquisas de instituições globais e avanços na indústria mostram que o biodiesel pode reduzir em até 86% a emissão de gases do efeito estufa em comparação ao diesel fóssil. Trata-se de uma alternativa biodegradável, livre de enxofre e capaz de reaproveitar desde culturas agrícolas até o óleo de cozinha descartado por restaurantes. Embora o consumo mundial tenha registrado saltos impressionantes nas últimas décadas, a expansão acelerada dos biocombustíveis ainda enfrenta gargalos logísticos, custos de reprodução e a necessidade de políticas públicas mais firmes. A visão pioneira do Rudolf Diesel provou que a tecnologia para mover o mundo sem sufocar o meio ambiente já existe há mais de um século. O verdadeiro desafio do nosso tempo não é inventar ou reinventar a roda, mas ter a coragem de mudar o combustível que a faz girar. Na sua opinião, você ouvinte aqui nesta segunda-feira, dia 10 de agosto de 2026, qual que é a sua opinião? Qual deve ser a prioridade dos governos para acelerar esse processo, né? Essa redução da poluição gerada pelos transportes? É dar incentivos fiscais, investir na eletrificação total da frota, aumentar impostos e restrições sobre o uso dos combustíveis fósseis, focar no fortalecimento do transporte público e ferroviário. Vai lá, dê sua opinião, participe com a gente aqui no nosso Jornal Unoeste dessa segunda-feira, começando mais uma semana. Obrigado pela sua sintonia, sua companhia de sempre. Você que está sempre ouvindo aqui os clássicos nacionais e internacionais durante todo o dia aqui na programação especial da sua 99.9. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Está começando mais um Jornal Unoeste, sempre com o apoio do Grupo Paulo Lima. Eu sou o Ricardo Veiga, é muito bom estar com você aqui novamente na sua 99.9 educativa de Presidente Prudente, nosso Jornal Unoeste transmitindo através do nosso canal no YouTube, além do radinho, também através do stream, nosso aplicativo. Vai lá, continue com a gente. Até às 8, notícia e informação, principalmente sobre educação e cultura. E saúde, meio ambiente, também. É o tema do nosso editorial desta segunda-feira. E sempre trazendo os destaques, manchetes dos principais portais de notícia nesse início de programa. Vou trazer aqui uma manchete da Folha de São Paulo desta segunda-feira, dia 10 de agosto. Olha, consumo fraco, crédito caro e endividamento pressionam varejistas. Balanços mostram o impacto do cenário desfavorável no segundo trimestre. Do nosso portal aqui do ifronteira.com, o VZ realiza sequência de 19 plantões de coleta de sangue de cães para diagnóstico da leishmaniose a partir de hoje, segunda-feira, aqui em Presidente Prudente. Atendimentos em diferentes bairros seguem até o dia 22
de agosto. Você tem mais informações nessa matéria especial no nosso portal, acesse ifronteira.com. Agora do Ministério da Educação Escolar Indígena. Conheça programas e ações do MEC. No Dia Internacional dos Povos Indígenas, celebrado no dia de ontem, 9 de agosto, você pode conhecer através dessa matéria especial no portal do MEC as políticas públicas de educação escolar indígena que abrangem formação docente, apoio a escolas e também acesso ao ensino superior. Agora no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde reforça a vacinação de crianças e adolescentes contra o sarampo, pneumonias e outras doenças. A mobilização segue até dia 1º de dezembro, com o dia D agora em agosto, agora dia 22. E oferece 20 imunizantes no calendário nacional de vacinação. Muito além do exemplo, presença do pai fortalece formação. É essa homenagem ao Dia dos Pais ontem. Essa matéria especial no nosso portal UNOeste, você pode conferir. A especialista da UNOeste, explica como a participação do pai contribui para a formação ética, emocional e acadêmica dos filhos. Vai lá, acesse nosso portal, acesse unoeste.br. Dizem que a IA é o futuro, mas não, a IA já é o presente, afirmou o professor Dr. Ronaldo Celso Messias Correia na aula de abertura do projeto de extensão Unesp.ia, Inteligência Artificial para Todos, da nossa Faculdade de Ciência e Tecnologia, Unesp, campus aqui de Presidente Prudente, na última quinta-feira. O encontro inaugural reuniu mais de 60 participantes que integram aí as duas turmas do curso desenvolvido pelo Departamento de Matemática e Computação, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura PROEC da nossa Unesp. Quer saber mais sobre o projeto de extensão Unesp.ia? Vai lá, acesse o portal, nosso portal da Unesp, campus aqui de Presidente Prudente. Acesse fct.unesp.br. 7h15. Inscrições para o programa Rouanet Centro-Oeste seguem abertas até o dia 13 agora de agosto. A iniciativa vai destinar 29 milhões de reais a projetos culturais, do Distrito Federal e de estados da região. Inscrições gratuitas seguem até o dia 13. Vamos ouvir mais detalhes nessa matéria do portal Brasil 61. Estão abertas até o dia 13 de agosto as inscrições para o programa Rouanet Centro-Oeste 2026. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet no Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura, o SALIC, no endereço salic.cultura.gov.br. A iniciativa vai destinar 29 milhões de reais ao financiamento de projetos culturais no Distrito Federal e nos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Serão contempladas iniciativas nas áreas de artes cênicas, música, artes visuais, audiovisual, humanidades e patrimônio cultural. Os recursos do programa Rouanet Centro-Oeste são provenientes das empresas estatais parceiras do MINC, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Transpetro e da transportadora brasileira Gasoduto Bolívia Brasil, TBG. Podem participar pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos que tenham sede na região e comprovem a atuação cultural por meio do CNPJ. Cada proponente pode inscrever uma proposta. As inscrições seguem abertas até 13 de agosto. Para mais informações, acesse o site do MINC, www.gov.br/cultura. Jornal da 99.
7h18, esse é o nosso Jornal no S dessa segunda-feira, dia 10 de agosto de 2026. Continue comigo até às 8, aqui com notícia e informação, principalmente sobre educação e saúde, mas também falando sobre tecnologia, meio ambiente, cultura. Obrigado pela sua companhia, sua sintonia de todos os dias aqui na programação da sua 99.9. Deixa eu falar aqui do evento internacional da USP, que debateu ali como a matemática, contribui para a inteligência artificial. Agora há pouco, na abertura aqui, eu falei sobre o projeto de extensão da nossa Unesp. O Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação da USP, em São Paulo, vai sediar entre os dias 10 e 12, por exemplo, portanto, hoje, amanhã e quarta-feira, dia 12, um encontro internacional sobre matemática e inteligência artificial. O evento vai reunir pesquisadores do Brasil, Chile, Uruguai, Alemanha, no campus do Butantã, na capital paulista, promovido pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Modelagem Estocástica e Complexidade. O encontro tem inscrição gratuita pela internet. Durante 3 dias, especialistas de diversas áreas vão discutir como a matemática torna a inteligência artificial mais eficiente, interpretável e confiável. O Rafael Isbic, ele que é da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, vai apresentar métodos estatísticos para indicar o grau de confiança nos resultados de algoritmos. O Paulo Orenstein, do Instituto Nacional da Matemática Pura e Aplicada, o INPA, vai abordar a confiabilidade em sistemas de dados extremos. O evento conta com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é a CAPES, também do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e também da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Tem mais informações, é o evento internacional da USP, debatendo aí como a inteligência, a matemática contribui para a inteligência artificial. Vai lá, você tem mais detalhes nessa matéria especial no Jornal da USP. Acesse o portal jornal.usp.br. 7h20. O Brasil ocupa segundo lugar em casos de burnout no mundo. Dados alarmantes revelam que cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem diretamente com o estresse crônico e também o esgotamento físico e mental ligado ao ambiente de trabalho. Vamos ouvir essa reportagem especial, é da TV Cultura, jornalismo, da TV Cultura. O Brasil é o segundo país com o maior número de casos de burnout no mundo. Só perde para o Japão. Cerca de 30% dos brasileiros sofrem com o estresse e o esgotamento no trabalho. E é importante ficar atento aos sinais que o corpo envia. A que horas o senhor acordou? Quantas horas trabalha? Que horas o senhor vai dormir? O senhor vai ao cinema? O que o senhor faz no seu fim de semana? Em A Grande Cidade, Antônio Pitanga é Calunga. O personagem questiona como gastamos nosso tempo de vida e lembra que, para a maioria, o trabalho consome grande parte dele. Uma pessoa comum acorda todo dia às 6h30 da manhã. Gasta 2 fazendo refeições e mais 2 em trânsito. E se o trabalho vira sinônimo de exaustão? Quando o estresse relacionado a ele não é tratado adequadamente, pode se tornar crônico. É o que chamamos de síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional. Ela se manifesta através de vários sinais, todos ligados à atividade laboral. Do esgotamento de energia, aquela sensação do trabalho em piloto automático. Também pode ter um outro componente que é uma desconexão mental, que vira frieza no tratamento com clientes ou colegas. Acaba sendo uma pessoa exigente, perfeccionista, ela pouco tira férias, só ela sabe fazer, ela não sabe delegar, ela puxa toda a responsabilidade para ela. As consequências podem ser sintomas de ansiedade e sintomas de depressão. Onde é que entra o burnout? Quando esse estresse é
proveniente do ambiente de trabalho. Além de que pode ter abuso sexual, abuso verbal e também o bullying. O esgotamento aparece na dificuldade de concentração, irritabilidade, ansiedade, apatia, esquecimento, sensação de fracasso. No corpo, insônia, dor de cabeça, dor muscular, perda de imunidade, problemas digestivos e cansaço crônico. A falta de criatividade e o isolamento da equipe também são sinais de alerta. Ô, Felipe, você tá sabendo que... Hoje, corretora de imóveis, Alessandra viveu esse turbilhão. Analista de vendas de uma empresa de eletrodomésticos por 24 anos, foi demitida há 2, grávida e em tratamento médico. A empresa alegou necessidade de cortes. INSS e Justiça não reconheceram o que psiquiatra e psicóloga que cuidaram dela atestaram em 2023. Era burnout. Cada vez mais eu fui percebendo que a minha energia ela foi reduzindo. Eu não tinha mais energia para nada. E aí a minha memória começou a falhar. Eu não conseguia mais fazer nada. Eu não conseguia preencher um formulário. A palavra burnout tem origem no verbo queimar em inglês e traz a ideia de consumir-se. Foi usada pela primeira vez nos anos 70 por um psicanalista alemão radicado nos Estados Unidos que acabou esgotado por uma rotina diária extensa e extenuante com atendimento a usuários de drogas. Na atualidade, assim, os médicos têm tido bastante burnout, isso no mundo inteiro. Professores, os militares, pessoas do exército, da polícia, acabam tendo bastante. E principalmente pessoas que lidam com o público, porque todo mundo quer urgência e pressa. Essa condição médica não era considerada doença até o início de 2022, quando a síndrome entrou na classificação internacional da OMS. Em uma década, a síndrome de burnout levou mais de 22 mil trabalhadores brasileiros à justiça, segundo pesquisa da plataforma Predictus, que analisou processos ajuizados nos últimos 10 anos contra mais de 11 mil empresas. O crescimento das ações foi de 400% e a soma delas chega a quase 10 bilhões de reais. Empresas de grande porte respondem por mais de 70% dos casos. Os bancos estão no topo do ranking, seguidos dos hospitais e do setor de teleatendimentos. Nos casos que chegam até a gente, são fatores como trabalho excessivo, né? Trabalho sem pertencimento, sem sentido, né? A pessoa fica ali trabalhando como se fosse assim, um autômato, uma pessoa assim, sem conexão com o próprio trabalho. Trabalho sobre constantes ameaças, ameaça de demissão, ameaça de punição, trabalho com metas exageradas, metas inalcançáveis, metas impossíveis. Até quem trabalha em home office pode chegar ao burnout. O empregado enfrenta a vigilância da empresa, que controla quem está online. Aí eu te mando o WhatsApp, eu quero resposta daqui 2 minutos, não espero nem 5. Eu mando um e-mail, tem que resposta. E não é. Isso caracteriza, de fato, um abuso para que o profissional esteja full time à disposição. Ele não está. Se você está no momento de lazer, você sai do lazer psicologicamente e entra no mundo do trabalho psicologicamente, cria uma ansiedade, uma angústia, porque você tem que ler aquela mensagem, você vai acabar lendo, mesmo que diga não precisa ler agora, você vai acabar lendo. Dados do Ministério da Previdência Social revelam que os afastamentos por transtornos mentais cresceram 67% entre 2023 e 2024, ano em que mais de 440 mil trabalhadores tiveram que deixar suas funções por ansiedade, depressão e burnout. A empresa tem que identificar os riscos e tem que ter um plano de ação constante, dinâmico, sempre atualizado, para resolver esses riscos. Então, começa, de fato, no compliance, no preventivo, né? E se não funcionou bem e o trabalhador acaba tendo a síndrome de burnout, a empresa vai responder por danos morais e por danos materiais.
Quando a relação com o empregador está muito comprometida, a ajuda externa pode vir do sindicato da categoria. Em paralelo, os problemas físicos e mentais demandam tratamento com especialistas. Eu posso precisar de um cardiologista, de um endocrinologista, de um psiquiatra, um psicólogo, mas o que eu tenho que mudar? O meu padrão do qual eu estou agindo e que me fez adoecer. Algumas vezes a pessoa muda o padrão, mas ela continua doente. Então, às vezes, precisa mudar do local de trabalho. Me sinto muito bem. Então, para quem está enfrentando esse problema, existe sim uma luz no fim do túnel. Mudou a sua forma de encarar o trabalho? Totalmente. Hoje a minha vida é muito mais leve, né? Eu determino o meu tempo para tudo aquilo que eu quero fazer. Cuidar de mim, trabalhar no tempo que eu preciso. Outra vida. Outra vida. Olha o queijo derretendo. Patrícia, o levantamento da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, baseado em dados do INSS, identificou no Brasil mais de 2.000 profissões que registraram afastamentos por transtornos mentais. Os motivos a gente viu aí na reportagem. Que caminho devem tomar as políticas públicas para enfrentar esse quadro? Ok, eu acho que é muito importante ter um olhar global. O que foi trazido aí na reportagem é a questão da postura de cada pessoa, como que ela gerencia o trabalho, como que ela coloca os próprios limites e tudo mais. Mas o que é importante também e que já tem sido feito, de alguma forma, no sentido da regulamentação, inclusive, de normas para ajudar nesse sentido, que é olhar também a responsabilidade da empresa. Então, como que essa empresa está favorecendo esse trabalhador em condições adequadas de trabalho, seja pela quantidade de horas que ele dedica, mas também como está a organização do trabalho, ele está sendo valorizado, ele tem questões ali que ele vai conseguir ter um reconhecimento do seu trabalho, enfim, tem uma série de fatores que eles precisam ser olhados e que a empresa precisa ter esse cuidado. Então, se a gente pensar em políticas públicas, é que realmente tenha esse olhar para que as empresas sejam responsabilizadas e fiscalizadas também se elas estão olhando para a gestão dos fatores psicossociais relacionados ao trabalho e esse cuidado com esse trabalhador. Nesse sentido, Rodrigo, recentemente entrou em vigor uma atualização da norma regulamentadora número 1, a famosa NR1, que trouxe essa mudança de cultura, né? O problema de saúde mental deixou de ser algo individualizado do trabalhador e passa a ser um problema, uma responsabilidade, melhor dizendo, coletiva da empresa. É um bom caminho para as políticas públicas? Sem dúvida, acho que isso coloca claro que a questão da saúde mental, ela é coletiva, ela é comunitária, né? E ela depende do ambiente onde a gente está inserido, né? Então, sem dúvida que representa um avanço e esse avanço precisa se demonstrar de forma mais clara em políticas de fato comprometidas com a melhora do ambiente psicossocial, enfim, não ser somente uma maquiagem, né, para fins de auditoria, enfim, né, mas de fato representa um avanço e acho que complementando um pouco, quando a gente fala de saúde mental do trabalhador, a gente precisa também identificar populações específicas, né? Existem estressores que são mais específicos, por exemplo, de profissionais de saúde, outros que são mais específicos dos trabalhadores administrativos. Então, fazer esse diagnóstico também por categorias, isso pode enriquecer bastante essa mudança de cultura dentro das instituições e, de fato, fazer um plano de prevenção em saúde mental que seja, de fato, robusto, que seja, de fato, efetivo. Agora, eu queria saber de vocês de um tema que até está pipocando aqui no chat do nosso jornal, que é a redução da jornada de trabalho, um tema que está em debate no Congresso Nacional. É uma alternativa para enfrentar essa realidade que as nossas reportagens trouxeram até aqui? Sim, é um caminho, né? Se eu diminuo o número de horas que esse profissional está sendo cobrado de performar e de atender todas as demandas da empresa, sim, existe uma redução, mas é um fator que contribui. O que precisa ser olhado? Justamente a organização do trabalho e todos os fatores que eu mencionei anteriormente. Agora, é importante realmente ter
várias ações que vão se complementando para que a gente consiga mudar essa realidade. Rodrigo? Acho que é uma discussão muito interessante, porque a gente observa, pelo menos desde a pandemia, de que as barreiras entre lazer e trabalho ficaram completamente borradas, né? Então, a gente trabalha muito mais, a gente está conectado com demandas do trabalho muito mais do que habitualmente a gente estava há 15, 20 anos atrás. Então, é uma discussão importante, né, de resgatar algum espaço de lazer, algum espaço que seja preservado como uma espécie de santuário psíquico, para que a gente possa ter um momento para se recobrar, para se regenerar. Então, nesse sentido, é uma medida importante, é uma medida que precisa ser discutida. E também, outro lado importante dessa moeda é considerar que existem também fatores individuais que tornam as pessoas mais vulneráveis, mais predispostas ao burnout, né? Então, num sentido mais amplo, é uma oportunidade das pessoas resgatarem dimensões de autocuidado, de autopreservação, de buscar comportamentos saudáveis, de buscar cuidar da própria saúde mental, né? Então, pode ser um espaço garantido para que as pessoas, de fato, adotem comportamentos mais saudáveis. E, no fim das contas, reflete na produtividade. Sim, sem dúvida. Sim. E eu vejo como muito importante realmente o comprometimento da empresa em que isso realmente aconteça, porque não adianta dar 6 por 1 e a pessoa está conectada 24 horas, responde e-mail e recebe o WhatsApp e aí precisa responder. Enfim, a empresa, ela também tem, é importante que ela tenha esse compromisso de que, por exemplo, a hora de descanso é realmente de descanso, que incentive esse desconectar, porque também o que a gente vê? As pessoas tendo uma pressão muito grande em atender as expectativas, em dar conta de todos os projetos e tudo que é solicitado. Então, todo mundo quer ficar muito bem, então tenta se desdobrar para alcançar todos os objetivos. Então, a empresa ajudando a pessoa a se desconectar, como, por exemplo, bloquear e-mail nas férias, né? E falar, não vai conectar de jeito nenhum, porque tem pessoas que ficam, sim, que fazem isso ajuda. Exato. Daí você pode conferir essa matéria, a edição completa, né, do Jornal da Cultura, através do portal da TV Cultura e também no canal no YouTube Jornalismo TV Cultura. 7h35, esse é o nosso Jornal no Oeste desta segunda-feira, dia 10 de agosto. Eu vou fazer um breve intervalo e volto em instantes. Você está ouvindo Jornal da 99. Cidadania em Ação. O Núcleo Terê nasceu para transformar vidas. Com a missão de promover a inclusão social, a entidade acolhe pessoas com deficiência desde o primeiro mês de vida até a fase adulta, oferecendo apoio também às famílias e cuidadores. Um trabalho essencial para um mundo mais justo e acessível. Fundação Agripino Lima, a serviço da comunidade. Madrugada 99. Todos os dias, clássicos nacionais e internacionais. A partir da meia-noite, na sua 99,9 FM. A 99 FM é 100% cultura. Nossa prioridade, além da boa música e notícias, é dar visibilidade para festivais, feiras, mostras, exposições e as mais diversas ações culturais, como dança, teatro, música, artes plásticas, literatura e muito mais. 99 FM Prudente, uma emissora da Fundação Agripino Lima. Jornal da 99. No Jornal da 99, tempo e temperatura. Nesse momento, 20 graus aqui em Presidente Prudente, céu aberto. Não temos previsão de chuvas nem para hoje, nem para os próximos dias, viu? Tem um pouquinho de céu nublado a partir de amanhã, mas sem previsão de chuvas para esta semana aqui na capital do Oeste Paulista. Hoje, máxima de 31 graus. Amanhã, terça-feira, deve cair um pouquinho a temperatura. Amanhã, terça-feira, cai um pouquinho a temperatura. Fica entre 14 e 27 graus aqui em Presidente Prudente. Vamos
lá para mais uma sessão de manchetes, destaques dos principais portais de notícia, principalmente aqui na nossa região de Presidente Prudente. Trazendo mais um destaque aqui do nosso ifronteira.com. Justiça manda Estado zerar fila de espera para tratamento multidisciplinar de crianças com TEA aqui na nossa região de Presidente Prudente. O Ministério Público constatou que a demanda reprimida alcança milhares de procedimentos nas áreas de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia. Tem mais detalhes dessa matéria especial no nosso portal, acesse ifronteira.com. Do portal do Ministério da Educação, falando aqui sobre educação básica, próximo ciclo educacional focará em aprendizagem e equidade. Com a aprovação do novo PNE, sancionado em abril deste ano, o MEC divulgará o plano de ação da União contendo conjunto de políticas e programas que atendem às demandas do PNE 2026-2036. Do nosso portal aqui da UNOeste, Educação de Emilianópolis comemora projetos com a UNOeste. Ações ambientais e educativas em Emilianópolis contemplam 6 dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável propostos em Assembleia da ONU. Essa matéria você pode conferir no nosso portal, acesse unoeste.br. Agora, trazendo também o destaque do nosso Instituto Federal de São Paulo, o projeto ligado ao NEAB e FSP é aprovado em chamada internacional da FAPESP. Pesquisa sobre territórios negros no Brasil e na África do Sul conta com investimento de R$1,1 milhão e será apresentado em live no canal do Instituto Federal de São Paulo no YouTube no próximo dia 4 de setembro, a partir das 17 horas. Você tem o projeto Futuros Ubuntu, conexões entre ancestralidades, memórias, saberes ecológicos e justiça cognitiva nos territórios negros da África do Sul e no Brasil. Você tem mais detalhes, tem o link também oficial para você assistir através do portal. Acesse ifsp.edu.br. Trazer um destaque aqui do Destino Oeste Paulista também, @ Destino Oeste Paulista no Instagram. Reserve a data aí. É um projeto, né, realizado aí pelo IGR, que é o Pontal Paulista, Governança e Seção Turística. Construção do futuro turístico regional começa no próximo dia 11 de agosto, portanto amanhã, a partir das 10 horas, na Câmara Municipal de Pirapozinho. Participação de gestores, empreendedores, entidades, universidades e a sociedade civil. Será fundamental aí para construir esse plano que representa, né, toda a região turística aqui do Pontal do Paranapanema, né, o Pontal Paulista. Você pode conferir mais detalhes no @Destino Oeste Paulista e também @IGR Pontal Paulista no Instagram. 7h41. 1.200 estados e municípios podem perder complementação da União ao Fundeb em 2027. Levantamento do FNDE aponta ausência ou inconsistência de dados. CNM orienta gestores a regularizarem pendências até o final desse mês, até o dia 31 de agosto agora. Vamos ouvir essa reportagem do Álvaro Couto para o portal Brasil 61. Cerca de 1.200 entes federativos, entre estados e municípios, podem não receber verbas da educação em 2027. Os dados constam de um levantamento prévio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que aponta ausência ou inconsistência de informações relativas ao exercício de 2025. Diante dos casos, a Confederação Nacional de Municípios divulgou um alerta aos gestores municipais para os prazos e exigências sob o risco de impedir a habilitação às complementações da União do Fundeb para o exercício do próximo ano nas modalidades Valor Aluno Ano Total, o VAT, e Valor Aluno Ano por Resultados, o VAR.
Para ambas as modalidades, a entidade destaca que as prefeituras devem regularizar pendências e encaminhar até o próximo dia 31 de agosto as informações contábeis, orçamentárias e fiscais exigidas nos sistemas SICONF, CIOP e CIMEC. O não atendimento aos requisitos dentro do prazo pode inabilitar o ente para o recebimento dos recursos em 2027. A CNM orienta os gestores municipais a não deixarem a regularização para os últimos dias, a fim de evitar prejuízos decorrentes de eventuais problemas operacionais nos sistemas e garantir o cumprimento das exigências legais para habilitação às complementações da União ao Fundeb. Em 2026, o valor total da complementação foi definido em mais de 69 bilhões de reais, um aumento de cerca de 9,5% em relação ao Fundeb 2025. Reportagem Álvaro Couto. Jornal da 99. Muito bem, uma ótima manhã de segunda-feira, começando mais uma semana aqui na nossa 99.9, você que estava com a gente desde a madrugada, né, ouvindo clássicos nacionais e internacionais. Também através, a partir das 5, né, das 5 às 7 tem o nosso sertanejo raiz, aquelas as clássicas da nossa música sertaneja, da década de 80, 90, com você, né, para você, aqui na nossa programação. Todos os dias, das 5 até as 7 horas da manhã. E o nosso Jornal no Oeste aqui, das 7 até as 8, comigo, Ricardo Veiga. Obrigado pela sua sintonia. Das 7 às 8 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, trazendo notícia e informação, sempre logo após, né, no nosso momento de fé com o Padre Tiago, começando aqui as nossas manhãs também, né? E até às 8, com notícia e informação, principalmente sobre educação e saúde para você, aqui de todo o Oeste Paulista, através do Radinho 99.9 e também através dos nossos canais digitais. Vai lá, procure Jornal no Oeste no YouTube e também canal no Spotify para você conferir todas as matérias, entrevistas completas. Você tem através do nosso canal no YouTube e canal no Spotify. É só procurar Jornal no Oeste, se inscrever, seguir e acompanhar as nossas edições. 7h45, olha, evento debate os impactos da inteligência artificial nas relações do trabalho e no direito do trabalho. Né? A gente ouviu agora há pouco a matéria da TV Cultura também com relação ao burnout no trabalho, né? A coordenadora de mestrado e doutorado acadêmico da Escola de Direito do Estado de São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas promove no próximo dia 19 de agosto agora, um evento sobre os impactos da inteligência artificial nas relações de trabalho. O encontro reúne especialistas do Brasil e do exterior para debater a proteção dos direitos sociais, os desafios de regulamentação e também o futuro do direito do trabalho diante dessas novas tecnologias. A programação começa a partir das 2 da tarde, com a abertura da professora Olívia Pascoaleto, da Instituição Paulista, e em seguida, às 12h15, o professor Marco Biasi, da Universidade dos Estudos de Milão, ministra palestras sobre os desafios da inteligência artificial no ambiente laboral. A iniciativa busca aproximar a academia e especialistas para impulsionar esse debate jurídico sobre a transformação digital e também a garantia dos direitos dos trabalhadores. Se quer saber mais informações, conferir mais sobre esse evento, né, que acontece no próximo dia 19 de agosto, você pode acompanhar, inclusive, pelo site. É só acessar mais informações no portal, na página de eventos ali da FGV, na internet. Olha lá, acesse o site evento.fgv.br. 7h47, daqui a pouquinho, já eu continuo com você até meio-dia. Daqui a pouquinho tem o melhor da música brasileira. O nosso MPB 99, daqui a pouquinho, a partir das 8, aqui na sua 99.9. E a gente vai partir para o encerramento aqui, né? A gente continua falando sobre saúde. Vamos falar aqui das canetas emagrecedoras que estão revolucionando, né, o tratamento da obesidade.
Fazer um trecho aqui do Roda Viva da semana passada com o médico endocrinologista Bruno Halpen. Nesse programa, o especialista questiona o termo caneta emagrecedora e explica mais sobre esse medicamento, inicialmente usado para combate do diabetes, né? Que está revolucionando, né, o tratamento da obesidade por todo o mundo. Ele também destaca qual é o papel da genética no desenvolvimento da obesidade. Vamos ouvir um trecho do episódio do Roda Viva da TV Cultura da última semana. O senhor estava me dizendo agora há pouco, no Jornal da Cultura, que não gosta dessa maneira de identificar esse medicamento tão importante, que hoje está praticamente aí nos bolsos e nas geladeiras do Brasil inteiro, de canetas emagrecedoras, né? Por quê? Qual é o problema com esse termo? O termo caneta emagrecedora dá uma sensação de algo fútil, que qualquer pessoa que queira emagrecer pode utilizar. Então, vou ter um casamento, vou para a praia, vou utilizar uma canetinha aqui, me dá a sua, eu uso, emagreço. E, na verdade, nós estamos falando de tratamentos que revolucionaram a forma da gente tratar doenças como a obesidade e o diabetes tipo 2, que, inclusive, inicialmente elas foram desenvolvidas para o diabetes e que agora estão sendo utilizados para a obesidade. E quando a gente fala emagrecedor, a gente está esquecendo que quando a gente fala de tratamento da obesidade, o emagrecimento, a perda de peso, é só uma fase inicial do processo. Depois que você perde peso, você precisa manter esse peso perdido. Então, se você acha que o remédio só serve para emagrecer, quando você para de emagrecer, o que vai acontecer? Você vai parar de usar o remédio, vai voltar a ganhar peso. E aí a gente tem que entender que isso acontece porque a obesidade é uma doença crônica, que a gente pode discutir isso ao longo do programa. E uma outra razão pela qual não é legal falar é porque existem muitos benefícios desses medicamentos, mesmo quando a gente está tratando a obesidade, que vão além do emagrecimento em si ou da diminuição do número da balança. Benefícios em doenças do coração, benefícios em redução de risco de diabetes, de doenças de uma forma geral. Então, reduzir tudo a essa perda de peso inicial é diminuir muito o impacto do que esses medicamentos realmente são capazes de fazer e acaba até divergindo, acaba sendo utilizado muito mais para a estética do que para o que realmente importa, que é tratar doenças crônicas que matam no mundo todo. Eu não vou monopolizar aqui, os colegas vão fazer suas perguntas, mas uma coisa que eu acho que é bom começar já esclarecendo. O senhor também disse que obesidade é doença crônica, mas chamar a pessoa que sofre dessa doença de obeso não é aceitável. Eu me surpreendi, gostaria de ouvir por quê. Eu acho que isso é uma mudança de paradigma que acontece com outras doenças crônicas também. Doenças infecciosas, né, como HIV, tuberculose. A gente não chama a pessoa pelo termo, não vou nem falar aqui, lepra, exato. Porque já se aceita que são termos pejorativos, digamos, ou que você caracteriza a pessoa pela... é como se ela fosse a doença, digamos, né? Então, quando a gente fala pessoa com obesidade, você diz, uma pessoa tem a doença, mas ela não se caracteriza por ela. Ela não é a doença. Ela não é a doença, exatamente. Pode parecer bobagem para quem... E esse é um termo obeso, muita gente usa. Eu não digo que quem usa está sendo preconceituoso, porque isso é uma mudança de paradigma agora. Mas é uma coisa que a gente tem que ir começando a discutir mais, porque para as pessoas que vivem faz bastante diferença a forma com que são chamadas e existem pesquisas no mundo inteiro que mostram isso. Que bom que a gente comece com o pé direito aqui pelo Roda Viva. Exato. E o pé direito também já vai ter alguma conotação aí, mas não existe. É só para dizer que é um bom começo a gente começar falando disso. Muito bem, colegas, por favor, fique à vontade. Entender, né? Eu acho que é importante a gente voltar um pouco, a gente vai falar sobre os medicamentos, mas como que a obesidade, qual é o mecanismo da obesidade, né? Como ela se instala, qual é o peso da genética, qual é o peso do ambiente, se é uma resposta do organismo ao ambiente que a gente vive e qual é o peso de cada uma. Muito boa pergunta para começar, porque é óbvio que se os índices de obesidade vêm crescendo desde a década de 70 em diante, é porque alguma coisa no ambiente mudou que fez com que a incidência aumentasse de forma profunda. Um pesquisador neozelandês que chama Boyd Swinburne, ele cunhou um termo que é o ambiente obesogênico. A gente vive num ambiente
que facilita o ganho de peso da população. O que é esse ambiente? É um ambiente em que você tem um excesso de alimentos que são ricos em calorias e pouco nutritivos, de uma forma geral. Inclusive, aí entra o conceito de ultraprocessados, que é um conceito brasileiro, né, de alimentos que você já não consegue reconhecer exatamente quais são os ingredientes desse alimento, e que é fácil de saber, né? Tudo que vem bem embalado na indústria, não é só o ultraprocessado, mas eles têm grande impacto nesse aumento no índice de obesidade. É um ambiente, claro, que não favorece exercício físico e que alimentos que têm conservantes, enfim, uma série de coisas. Esse ambiente que a gente vive, que favorece o consumo maior de alimentos e não favorece a atividade física, é esse ambiente obesogênico. Mas, por que algumas pessoas têm obesidade e outras não? Aí entra a genética. Então, o ambiente explica porque os índices de obesidade cresceram. A genética explica, não 100%, obviamente, mas a gente fala ao redor de 70%, porque algumas pessoas são acometidas e outras não. Então, um jeito bom de explicar isso, que as pessoas falam, como assim genética se mudou, se as prevalências estão crescendo? Vamos dizer que você tem uma doença, você tem um gene que aumenta a chance de você desenvolver um câncer de pulmão se você tiver contato com silício. Se você passar a vida inteira sem ter contato com silício, você não vai ter câncer de pulmão. Mas se você viver numa mina que tem silício, você vai desenvolver. Então, quem não tem esse gene vai estar na mina e não vai desenvolver. É a mesma coisa com a obesidade. Então, os genes, 80% dos genes da obesidade estão no cérebro. Fazem com que as pessoas tenham mais fome, mais dificuldade de resistir a impulsos e assim por diante. Então, sim, esses genes favorecem a pessoa a comer mais, mas tem pessoas que não têm esses genes e mesmo nesse ambiente não vão ganhar peso. Claro, não é tudo. Tem questões sociais, determinantes sociais de saúde. A gente sabe que hoje pessoas de baixa renda vêm ganhando mais peso do que pessoas de alta renda, porque acabam consumindo mais alimentos ultraprocessados. Tem a epigenética, que são o que seus pais fizeram antes de te conceber. São muitos aspectos, não existe um só que explica esse aumento na obesidade. Mas um ponto importante, antes da gente passar para as outras perguntas, é que independente de qual seja a causa, uma vez que a obesidade se instala, o corpo vai fazer de tudo para manter ela. E por isso que a gente fala de doença crônica. Tem uma memória, o corpo. Exato. Ele tem uma tendência a voltar para aquele... Exato. Se quiser, eu posso continuar, mas a gente chega nesse assunto. Doutor Bruno, eu queria pegar esse ponto, doença crônica. O senhor falou na sua apresentação, obesidade é uma doença crônica, a gente pode discutir isso. Isso é discutível, ou seja, é um consenso na academia, entre os pesquisadores de obesidade, que é uma doença crônica. Ainda há alguma controvérsia, porque alguns movimentos sociais questionam que seja uma doença. Do ponto de vista científico, não há uma controvérsia. O que caracteriza uma doença? Algo que tem uma própria fisiopatologia, um termo meio técnico esse que eu estou falando, mas assim, que tem uma causa e uma forma que o corpo, de alguma forma, tem respostas a isso próprias, vamos dizer assim, e que causa algum mal ao indivíduo, né, para ser uma doença. Então, a gente sabe, por exemplo, né, como eu estava falando de doença crônica, que uma vez que o corpo, uma pessoa tem excesso de peso, ela vai fazer de tudo para defender. Então, a gente sabe muito bem da literatura que quando você começa a fazer uma dieta e perder peso, o metabolismo cai, a fome aumenta, né? Então, existem modelos matemáticos que sugerem que para cada quilo de peso que você perde, sua fome aumenta em até 95 calorias, seu gasto energético cai 25 calorias. Então, imagine que você vai perdendo mais peso, é como um elástico. Quanto mais você puxa o elástico, maior a força para que volte a ganhar. E por isso que quando você abandona um tratamento, seja ele uma dieta, seja ele um remédio, seja exercício, o que quer que seja, e você perdeu peso, existe a tendência de engordar. A maioria das pessoas, quando recupera o peso, pensa o quê? Aí eu engordei de novo porque as pessoas têm preconceito consigo mesmo, porque eu estou sem vergonha, porque eu também não faço as coisas direito. Mas, na verdade, é uma fisiologia que leva como hipertensão. Você para um tratamento de hipertensão, sua pressão sobe, como diabetes e assim por diante. Então, por isso que a gente fala crônica. E basta ver populacionalmente. Se você pegar um recorte da população e ver quantas pessoas com obesidade, depois de 5 anos, espontaneamente voltaram ao peso normal,
esse número é baixíssimo, depende do peso inicial, mas se o seu IMC, o seu índice de massa corporal, se tiver um peso muito acima, essa chance pode ser 1 em 5 mil. Então, assim, não é uma coisa que se resolve espontaneamente. Então, isso é um consenso. A obesidade está associada a mais de 200 outras doenças, tem seus próprios sintomas, está associado à redução de expectativa de vida. Então, isso também é um consenso, então não tem muita dúvida. O que esses movimentos sociais questionam e entende-se, de certa forma, é que as pessoas com obesidade foram e ainda são estigmatizadas e são julgadas por terem obesidade. E o que se fala para outras doenças isso não existe. Então, existe como uma ideia de que a pessoa com obesidade é sem vergonha, esse tipo de coisa, e são maltratados quando vão no médico, são maltratados pela sociedade. Então, é um movimento de dizer, olha, eu mereço ser escutado e ser visto como eu sou, e isso é justo. Mas isso não quer dizer que que a obesidade é inócua, ou que não é um problema de saúde, ou que se você tiver excesso de peso, você não vai ter riscos aumentados. Doutor Bruno, fazendo um paralelo, né, com colesterol alto, hipertensão, até que o senhor mencionou, sendo uma doença crônica, isso pressupõe que esse tratamento, inclusive com medicamentos, deve ser feito pela vida toda? A gente sabe que tem estudos, inclusive com as canetas, que mostram que quando a pessoa para de usar, ela volta a ganhar peso. Na prática, significa que para sempre uma pessoa com obesidade terá que tomar aqueles cuidados do estilo de vida, mas também usar remédio? O que eu gosto de dizer o tratamento da obesidade, ele é um tratamento para a vida toda. Qual vai ser este tratamento vai depender de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, a cirurgia bariátrica, que é um tratamento reconhecido, existe um estigma enorme ainda com a cirurgia bariátrica também, as evidências de benefícios da cirurgia a longo prazo são muito claras, mas existe um estigma enorme. Claro, é um procedimento duradouro, que muda muitos aspectos da vida da pessoa, então é muito difícil para muitos tomar essa decisão. Mas a cirurgia bariátrica é um tratamento crônico, né? Você opera, você vai passar o resto da vida com a cirurgia feita dentro de você. Você não precisa fazer nada, mas o tratamento está lá. Então, se a gente quer ter tratamentos médicos que não cirúrgicos que tenham a mesma lógica, eles sim vão ter que ser crônicos. Essa é a ideia. Então, a ideia de que você vai usar o remédio por um tempo, vai parar e tudo vai se resolver na sua vida, e você não vai ter a tendência de engordar, ela não se baseia em ciência. Como eu falei de doença crônica, é um elástico. Se você parar ou andar numa escada rolante ao contrário, isso foi uma analogia que eu fiz há muitos anos. Então, você vai andando, se em algum momento você parou e cansa, porque o esforço de manter o peso é grande, você vai tender, você parou o remédio, volta a ganhar. Isso significa que todas as pessoas do mundo que começam a usar vão ter que usar para o resto da vida inexoravelmente? Claro que não, né? Eu acho que é a mesma coisa. Você pode parar de tratar a pressão, sua pressão vai subir, mas vai voltar para o mesmo ponto. Você pode usar estratégias de estilo de vida para tentar compensar com remédios menos eficazes, que você perde ali 5% do peso, então você tinha 100, perde 5, talvez seja mais fácil manter com o estilo de vida. Agora, quando a gente está falando desses novos medicamentos que levam a grandes perdas de peso, é improvável que você vai manter o mesmo resultado não é impossível, né? Tem estudos, a gente pode até discutir números especificamente, né? Mas a grande maioria das pessoas que perdeu grandes quantidades de peso só vão conseguir manter esse resultado com medicamentos. E aí entra a discussão de por que é tão importante a gente ter grandes estudos mostrando que o remédio não é só para perder peso, mas ele diminui risco. Claro, que a gente vai ter que falar remédio a remédio, né? Mas algumas dessas canetas já demonstraram redução de risco de doença cardiovascular, já reduziram risco de desenvolver diabetes. Então, o benefício passa a ser muito maior do que os riscos. Então, você tem esse episódio completo do Roda Viva da semana passada com o endocrinologista Bruno Halpern. TV Cultura, tem no portal TV Cultura e também falando aí sobre as canetas emagrecedoras, né, que revolucionaram o tratamento da obesidade. E você tem esse episódio completo no portal da TV Cultura e também no canal do Roda Viva e Jornalismo TV Cultura. 8 horas e 2 minutinhos, só para fechar aqui.
Está um recadinho importante aqui também, olha, sobre o agosto dourado, né? O Banco de Leite aqui de Presidente Prudente precisa de doadoras para atender demanda de recém-nascidos internados, tá bom? O estoque atual é de 70 litros, menos da metade do ideal, que seria 150 litros. Atualmente, 35 bebês internados em hospitais da cidade dependem das doações. Então, para você que as mulheres interessadas, né, você mulher interessada em se tornar doadora, né, deve entrar em contato com o Banco de Leite Humano para realizar o seu cadastro pelo número, anote aí, 18, para você aqui, mulher que se interessa, né, para fazer essa doação, tornar uma doadora para o Banco de Leite Humano aqui de Presidente Prudente. Anote o número, é 18 3229 1249. Repetindo, 18 3229 1249. Muito bem, 8 horas e 3 minutinhos. Obrigado pela sua sintonia. Jornal Oeste volta amanhã a partir das 7. Eu continuo com você aqui na nossa 99.9 até meio-dia, agora com o nosso MPB 99 e o melhor da música brasileira. Um ótimo dia, boa semana. Continue com a gente. Você ouviu na 99 FM Jornal Unoeste. Chill Music, de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite, na sua 99,9 FM. 99 FM, Presidente Prudente. Uma parceria Grupo Paulo Lima. ZYM 775, canal 260, 99,9 MHz. 99 FM Presidente Prudente, uma emissora da Fundação Agripino Lima. A partir de agora, você ouve o melhor da música popular brasileira. MPB 99.